Você já se sentiu sozinho? Aquele sentimento de orfandade? Porque a solidão não é necessariamente uma pessoa que está reclusa, afastada das pessoas. O maior tipo de solidão é quando você está próximo de muitas pessoas e ainda assim você se sente só, abandonado. Como se ninguém estivesse te vendo, te ouvindo, como se você estivesse invisível. Você passasse desapercebido aos olhos das pessoas. Você já se sentiu dessa forma? Em que você olha para a direita, para a esquerda, você olha para as circunstâncias, para as pessoas que estão à sua volta e parece que ninguém está notando a sua dor, seu sofrimento, as suas angústias. Você já viveu ou está vivendo uma situação semelhante a essa? Esse sentimento de que parece que não tem solução para o meu problema, ou para a minha vida, ou para os meus relacionamentos, para os meus empreendimentos, ou por aquela causa que há anos tem se enfrentado. Já se sentiu dessa forma? Como não ouvido, não visto, e sem o auxílio, sem o socorro de ninguém? Esse é o tema do programa Palavra Viva de hoje, em que nós iremos falar sobre Deus ouve, Deus vê e Deus livra. Deus ouve, Deus vê e Deus livra. Então não saiam daí. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, estamos começando aí mais um programa Palavra Viva. Aqui também pela rádio web Palavra Viva, vocês que estão aí nos acompanhando, bem como também aqui pelo canal Palavra Viva. E vocês que ainda não são inscritos, eu quero que vocês se inscrevam aqui já no nosso canal. Aproveite também, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, que o nosso canal está aí crescendo, estamos aí quase chegando a 200 inscritos. Eu quero incentivar você que ainda não se inscreveu, se inscreva, estamos quase aí chegando a essa marca aí de 200 inscritos, e você se inscrevendo aqui, você nos ajuda bastante a fazer com que o nosso canal cresça. Quando você também curte, você compartilha, você comenta, você está dizendo para o YouTube, para a plataforma aqui, que o nosso conteúdo é relevante, é importante e deve ser mostrado para mais pessoas. Então quando você faz isso, você nos ajuda bastante, E você também que ainda não baixou o aplicativo da nossa rádio, baixa aqui o aplicativo da nossa rádio. Nossa rádio lá tem uma programação toda abençoada, de segunda a sexta-feira. 24 horas por dia, de segunda a segunda. E o nosso programa de segunda a sexta-feira, das 21 às 21, às 22 horas. E ao meio-dia também, até a 1 da tarde. Aí você pode acompanhar o nosso programa, o programa Palavra Viva, lá pela nossa rádio. Mas sem perda de tempo, vamos ouvir aí os nossos patrocinadores, e nós vamos meditar hoje sobre esse assunto aí, sobre esse tema aí: Deus ouve, Deus vê e Deus livra. E eu quero incentivar você também. Nós encerramos ontem a nossa série aí de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Foram 98 mensagens, tem uma playlist aqui no nosso canal, da mensagem 1 à mensagem 98, e você pode maratonar todas essas mensagens. Você pode inclusive compartilhar a playlist dessas mensagens para alguém que queira acompanhar aí a nossa série aqui de exposições. Tem muita coisa para se aprender, muita coisa para se meditar. Então faça isso aí, você também estará sendo muito abençoado. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores, nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941,
ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, graças a Deus. Então vamos partir aí para a exposição da palavra de Deus com base nesse tema aí. Deus ouve, Deus vê e Deus livra. Mas antes eu quero fazer aqui umas perguntas aí para vocês. Esse checklist aí, eu gosto de fazer essas perguntas porque elas nos ajudam a pensar sobre o tema que nós estamos aqui propondo a discorrer juntamente com vocês. Eu queria fazer algumas perguntas aí para vocês, ou mesmo se é comum aí no seu dia a dia, na sua realidade de vida, você se ver perguntando ou se ver falando certas frases. Vamos fazer o teste aí. Quantas vezes aí já não dissemos a frase ninguém me ouve? Ninguém me ouve. Né? Ou ninguém me entende. Quantas vezes você já ouviu, você já falou, você já ouviu alguém dizendo essa frase? Ou mesmo a frase ninguém me vê, ninguém me dá valor. Quantas vezes aí o marido não ouviu a mulher falando isso? Ou o marido, ou a esposa ouviu o marido, o filho, lá na empresa, alguém dizendo, não, ninguém me vê, ninguém me dá valor, sou desprezado, desvalorizado. Ou ainda, ninguém me ajuda, ninguém me dá auxílio, ninguém me dá suporte, ninguém me socorre. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas, ou mesmo nós mesmos, dizemos essas frases em algum momento? Eu tenho certeza que você já fez esses questionamentos. Você já se questionou sobre essas situações, em que você olhou para determinada situação da sua vida, determinado período da sua vida, determinado momento da sua história, determinado capítulo da sua história, e você se viu questionando, aonde está Deus? Onde estão meus amigos? Onde estão meus parentes? Onde está o socorro? Onde está a porta de escape? Quantas vezes nós não nos vemos com esse tipo de questionamento? Que são naturais, são imanentes à condição humana. Não tem como mudar isso, é inevitável, é inescapável, é inesperado, faz parte da nossa realidade de vida. E a questão é o seguinte, o ser humano ele possui o quê? Necessidades. O ser humano possui necessidades. Por exemplo, o ser humano ele possui necessidades biológicas. O ser humano ele precisa de suprimentos físicos, alimento, próprio bem-estar, a sua saúde, cuidado com a sua saúde. Nós somos um ser biológico, nós somos um animal. Racional, porém, somos um animal. Temos necessidades. Não nos existimos. Não conseguimos
existir e subsistir por nós mesmos ou em nós mesmos. Nós precisamos de coisas que mantêm ou que mantenham a nossa subsistência, a nossa existência. Ou mais, o ser humano ele possui o quê? Necessidades psicológicas. Necessidades psicológicas. Por quê? Porque nós somos um ser emocional. Nós buscamos, de certo modo, a felicidade. Esse bem-estar com nós mesmos. Essa maturidade. Essa capacidade de resolver problemas. Tem dia que você acorda mal, você não sabe nem por que você acordou mal. Você recebeu uma palavra, uma situação, aquilo te trava o dia inteiro. Por quê? Porque somos um ser que possui necessidades psicológicas. Quantos não são os problemas hoje que os seres humanos enfrentam no que diz respeito à sua vida psicológica? Por exemplo, a ansiedade, a depressão, o estresse, doenças psicossomáticas. São doenças da mente que afetam diretamente o corpo, a massa, a soma. Pessoas adoecem da mente e o corpo começa a manifestar. O corpo começa a reagir negativamente, mas a origem, a causa, não é a sua matéria em si. Não é necessariamente o corpo, é a alma que está doente. Quer ver um exemplo bem simples? Tem pessoas que estão ansiosas, elas não conseguem comer. Elas não conseguem comer, elas perdem o apetite. Outras estão ansiosas, começam a comer compulsivamente. Outras dá dor na barriga, vomitam ou dá uma disenteria. O quê? É o corpo reagindo. É algo emocional, é algo da psique afetando a matéria, o corpo. Ou pessoas que estão depressivas, perdem a alegria de viver. Ficam enclausuradas, não querem contato com ninguém, não querem relacionamentos, porque não estão bem com elas mesmas, não conseguem então se relacionar com outras pessoas. Doenças, o quê? Necessidades psicológicas. Como o ser humano ele possui o quê? Necessidades sociológicas. Gente precisa de gente. O ser humano não é uma ilha. Eu não sou uma ilha, você não é uma ilha. Pessoas precisam de pessoas. É interessante porque nós vivemos na era da tecnologia, da comunicação. Nunca o ser humano se comunicou tanto como nessa geração, como nesses dias. Porém, as redes sociais, a internet como um todo, essa plataforma gigantesca de comunicação, tem o poder de aproximar quem está longe, mas tem a capacidade de afastar quem está perto. Quantas vezes você não foi lá no shopping, ou no almoço de família, ou em qualquer outro encontro social, e tem lá uma mesa repleta de pessoas e tá todo mundo o quê? Conectado no aparelho celular. Ninguém está conversando um com o outro, mas está conversando com alguém, mediado pelas mídias sociais, pelo aparelho de telefone. Ou seja, o ser humano é um ser social. Gente precisa de gente. O ser humano é um animal social, é um ser da polis. A ideia de alguém que está inserido no contexto que é da cidade, da ágora, lugar onde que se tecia o futuro, que se tecia as decisões, o que diz respeito à vida em comunidade. O ser humano é um ser social. Nós acumulamos conhecimentos. Uma geração vem, acerta numa coisa, conserta, melhora, a outra geração faz a mesma coisa e assim vai indo. Conhecimento vai se maximizando e as coisas têm a tendência de melhorar. Mas por quê? Porque existe todo um histórico social desenvolvido precedente, que faz com que as coisas cheguem onde estão chegando. Por quê? Porque o conhecimento passou de geração para geração, de um para o outro, e assim foi indo. Por quê? Por causa de relacionamentos. O ser humano é um ser social. É diferente, por exemplo, dos animais, que são animais irracionais. Eles possuem um instinto. Se você pegar um João de Barro hoje, um João de Barro há 1000 anos atrás,
ele vai realizar as suas mesmas atividades e funções, porque ele tem um instinto pré-ordenado para realizar aquilo. O ser humano não é assim. Há 2 anos atrás, a pandemia, nós fazíamos coisas que hoje nós não fazemos mais. A maneira como nós nos comportávamos antes da pandemia já não é como nós nos comportamos depois da pandemia. Muita coisa acelerou nesse processo. Por quê? Porque somos um ser social e estamos em desenvolvimento em muitas coisas. Porque nós temos a capacidade de aprender e reaprender. É o ser social. Quarto, aí, o ser humano ele possui uma necessidades materiais. Isso tanto no quesito amplo das coisas grandes como coisas pequenas, coisas que podem ser consideradas insignificantes. Por exemplo, o ser humano necessita de uma casa, o ser humano necessita de roupas, o ser humano necessita de veículos para se locomover, um carro, uma bicicleta, uma moto, um avião, um trem, um ônibus, um caminhão, tantas coisas. Como ele precisa de um sapato, de um chinelo, de um óculos, de um fone. Coisas materiais que compõem as nossas necessidades. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho necessidade material. Mentiroso. Você está me acompanhando aí por um aparelho celular. Isso é um bem o quê? Material. É um bem material. Tudo que nós utilizamos são bens materiais. Um garfo, uma colher, uma escova de dente, bens materiais. Podem não ser algo assim de grande valor, mas são bens materiais, porque o ser humano, para existir e subsistir, precisa disso. Ele precisa disso. Inclusive o próprio Jesus diz, não há vez de estar ansioso quanto à vez de comer, quanto à vez de beber, quanto à vez de vestir. Quanto à vez de vestir diz o quê? Bens materiais. Riquezas. Coisas que agregam na minha maneira de viver, que dizem respeito à minha maneira de viver. Por exemplo, o ser humano também possui necessidades espirituais. Essa necessidade de Deus, o transcendente. Esse vazio que é do tamanho que é de Deus. O vazio que é do tamanho de Deus. Que não pode ser preenchido por outro a não ser Deus. Porque se não for preenchido por Deus, será preenchido por qualquer outra coisa. Mas será preenchido porque os sensus religions. O ser humano é um ser religioso. Ele foi criado por Deus como ser biopsicossócio espiritual. Se ele não colocar Deus como objeto da sua adoração, como quem tem sua prioridade de louvor e adoração, como ser espiritual, ele vai colocar outras coisas, mas alguma coisa ele vai remeter-se ao espiritual. Porque o ser humano foi projetado por Deus assim, ou seja, isso são necessidades que todos os seres humanos possuem. Aqui no Brasil, lá na China, no Japão, na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer parte do Brasil, até numa aldeia perdida no meio do mundo, as mesmas necessidades percorrem e colocam o ser humano contra a parede. Não tem como. Essa é a realidade do ser humano. Em qualquer lugar. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Diante disso, eu quero pensar com vocês um texto que o Senhor colocou no meu coração. Diante de todas essas realidades, todas essas necessidades, todos esses dramas dos seres humanos, eu quero meditar com vocês numa palavra que Deus vê, que Deus ouve e que Deus livra, que Deus age, que Deus faz. Diante de todas as nossas dificuldades, necessidades, demandas, existe um Deus que ouve, existe um Deus que vê e existe um Deus que livra, que age em nosso favor. Por isso eu quero ler então com vocês aí Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, depois o texto de 2 Samuel capítulo 5, verso 16. Primeiro aí, Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, que nos diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. 2 Samuel aí, capítulo 5, verso de número 16.
Texto esse que fala aí de 3 filhos de Davi. Ele que teve aí cerca de 21 filhos. Nesse verso aí, verso 16, diz respeito de 3 desses cerca de 21 aí. Diz o texto: e Elisama, e Eliada, e Elifelete. E Elisama, e Eliada, e Elifelete. Elisama significa Deus ouve. Elisama significa Deus ouve. Eliada significa Deus vê. Eliada significa Deus vê. E Elifelete significa Deus livra. E Elifelete significa Deus livra. E é dentro desse texto, dessa perspectiva que eu quero pensar com vocês. A pergunta é aí, continuando aqui fazendo perguntas. Vocês já estão acostumados comigo aí. Quem Deus ouve, vê e age em favor? Afinal de contas, nós estamos afirmando e partindo do pressuposto bíblico que Deus ouve, que Deus vê e que Deus livra. Pergunta é então: quem Deus ouve, quem Deus vê e quem Deus age em favor? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O texto de João, capítulo de número 9, versículo de número 31, nos dá a resposta. Evangelho de João, capítulo 9, verso 31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Vou repetir. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então aqui, em outras palavras, Deus age em correspondência a seus filhos. Deus age em correspondência a seus filhos. Pergunta então o que eu faço. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? E existem aí pelo menos 5 tipos de filhos de Deus nas Escrituras. Existem 5 tipos de filhos de Deus nas Escrituras. Vamos então observar aí. Isso aqui é importante para a nossa introdução aqui. Primeiro aí. Deus possui filhos de criação. Deus possui filhos de criação. Eu quero até ler esse texto aqui com vocês. Jó, primeiro capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 38, verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quem são estes filhos de Deus aqui? São os anjos. São os anjos. Os anjos são, ou os seres celestiais são, filhos de Deus por criação. São filhos de Deus por criação. É bem verdade que existe uma certa hierarquia no mundo celestial, que talvez seja pouco falada, mas existe, biblicamente falando. No topo lá da lista nós temos, por exemplo, os arcanjos. Nós cremos ou partimos do pressuposto que existam arcanjos no plural. O único arcanjo que é mencionado na Bíblia é Miguel. Miguel é mencionado como arcanjo, que ele é considerado general do exército do Senhor, do exército de Deus. Ele é um anjo de guerra, de peleja. Você vai encontrar, por exemplo, mencionado Miguel em 5 passagens das Escrituras. 5 passagens das Escrituras você vai encontrar
a referência a Miguel. Abaixo está quem? Está Gabriel. Miguel é arcanjo, Gabriel é um anjo do Senhor, que é o anjo que assiste diante o trono do Senhor, que é o anjo que traz resposta de nossas orações, que é o anjo que toma conta da nação de Israel. Lá em Daniel capítulo 9, Gabriel tinha uma mensagem a transmitir, mas havia uma batalha no mundo espiritual. Gabriel não é anjo de guerra. Gabriel não resolve, não entra em lutas. Quem entra em luta é Miguel. Eu até quero ler um texto com vocês que é muito interessante, para a gente entender aqui um mistério aqui. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, olha só o que diz. Falando da queda de Satanás. Olha quem entra em cena aqui. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, Miguel, general do reino dos céus, começou a batalhar com Satanás e seus anjos, os anjos caídos. Lembrando que Satanás era um querubim ungido. Nós vamos chegar ali. Vamos chegar nesse ponto da hierarquia aqui. Ou seja, Satanás, como um querubim ungido, fez uma rebelião no céu. Terça parte dos anjos se juntam a ele e há uma batalha. Miguel está do lado, Satanás está do outro. Está havendo uma guerra, está havendo uma peleja. Olha o que acontece. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Sabe o que é isso? Ninguém é mais poderoso do que aqueles que estão do lado de Deus. Não tem como. Satanás perdeu para Miguel. Miguel derrotou Satanás e os anjos de modo tal que ele foi expulso do céu. E tem crente com medo do diabo. Tem crente com medo de sexta-feira 13. Tem crente que acha que há uma disputa entre Jesus e Satanás. Como um cabo de guerra, como que um braço como que uma disputa de quebra de braço. Como se fosse uma partida de futebol. Não, meu amigo, Deus, quando quis resolver o problema de Satanás no céu, ele nem se moveu do trono, ele mandou Miguel. Miguel entrou na peleja, venceu a peleja, Satanás foi expulso do céu. Esse é o Deus que você serve, meu amigo. Quando as coisas estão difíceis, Deus envia Miguel para trabalhar por mim, para trabalhar por você. E não é uma peleja que ele não ganhe. Não é uma peleja que ele perde. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem seus filhos para servir diante dele. Então nós temos Arcanjo Miguel, nós temos Gabriel. Nós temos quem? Os serafins. Os serafins que aparecem lá, por exemplo, em Isaías capítulo 6, que possuem 6 asas, que estão diante do trono do Senhor, cantando 24 horas por dia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que é o Senhor dos Exércitos. Que adoram a Deus em espírito e verdade, que glorificam a Deus 24 horas por dia. Enquanto eu estou aqui ministrando, você está aqui me ouvindo. Lá no céu há um canto dos serafins entoando louvores de adoração a Deus. Ainda lá em Apocalipse, deixa eu ler isso aqui porque é lindo. Capítulo 4. E alguns teólogos que acreditam que são os mesmos seres que aparecem lá em Isaías. Verso de número 8, capítulo 4, verso 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
E quando os animais davam glória e honra e ações de graça aos que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, amém. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade e são e foram criadas. É o que está acontecendo. Os serafins estão entoando louvores ao nosso Deus. Estão adorando a Deus. Tem motivo de dar honra, porque eu gosto de exemplificar isso. Tem gente que acha que os serafins lá adorando, dizendo santo, 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 eles acham que é como um toca-disco, é como um toca-CD. Não, 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 não. Eles estão voando ao redor do trono, porque é a passagem lá e muita gente interpreta errado o texto. Não é que os serafins estão com asas cobrindo o seu próprio rosto, os seus próprios pés. Não, não, não. Isaías estava ali vendo a visão espetacular da presença de Deus. Os serafins estavam voando em torno do trono, tampando o rosto de quem? Do próprio Deus. Os pés. E com duas asas eles estavam voando, eles estavam fazendo um trabalho de esconder a Deus, para que Isaías não pudesse ver a Deus. Não é que eles estavam escondendo a si mesmos, não, o texto no original não quer dizer isso. Quer dizer o contrário, eles estavam tapando quem estava no trono, para que Isaías não pudesse ver a glória de Deus, porque se ele visse, ele seria morto. Então imagina, eles estão rodeando o trono onde está sentado o nosso Deus. E eles estão olhando a beleza dele. Eles estão olhando a grandeza dele. E eles estão dizendo como ele é lindo, como ele é maravilhoso, como ele é digno de glória, como ele é criador, como ele é poderoso, como ele é maravilhoso. E eles começam a entoar louvores, adoração, 24 horas por dia, porque é isso que acontece quando você tem um encontro com Deus. Quando você entende quem é Deus, você não consegue não glorificar, não lhe dar a glória que lhe é devida. É o que acontece. Os serafins nos ensinam muita coisa sobre adoração. Nós temos quem? Os querubins. Então veja bem, arcanjos, Gabriel, o arcanjo Miguel, Gabriel, o anjo Gabriel, serafins, agora quem? Os querubins, que são aqueles que sustentam o trono móvel do nosso Deus, como diz o Salmo de número 18, verso 10, e que, segundo Ezequiel, ele tinha a aparência como que de um animal, que possuía 4 rostos, rosto de boi, de águia, de leão e de homem. E o próprio Satanás era um querubim ungido. Eram os querubins, por exemplo, que protegiam ou que ficaram como protetores da árvore da vida. Foram eles que ficaram lá como protetores da árvore da vida. E Satanás, como querubim ungido, foi expulso do céu. Queria estar numa posição mais elevada do que a lhe foi conferida. Veja bem que Satanás, caído, diabo, Lúcifer, serpente, dragão, ele não estava nem no top 1. Ele era um querubim. Acima dele estavam os serafins, acima dele estava Gabriel, acima dele estava Miguel e a Trindade Santíssima. Ele queria sair da posição que ele estava para ir lá para um trono mais alto do que o trono dos céus. Queria estar numa posição mais alta do que o próprio Deus. Para você ver como que é a soberba. Por isso que a Bíblia diz que a soberba precede o que? A queda. É o caso de Satanás. E por fim, lá embaixo, nós temos quem? Os anjos, que são o quê? Mensageiros. Esses são os filhos de Deus por criação. Os seres espirituais. Segundo, nós temos os filhos de Deus por formação. Quem são esses? São os homens, a humanidade como um todo. São os filhos de Deus por formação. Todos os homens. Todas as épocas. Todos eles são filhos de Deus por formação. Nós temos os filhos de Deus por eleição. Que é quem? Que é Israel. Quando o texto lá, vou ler até para a gente gravar esses textos, são pouco citados. Texto lá de Oséias, por exemplo. Texto de Oséias. Capítulo 11. Verso 1 diz: quando Israel era menino, eu amei. E do Egito chamei a meu filho.
Israel é o filho de Deus, é o filho de Deus por eleição. Nós temos o filho de Deus por geração. Quem é este? Este é quem? É Jesus. Isaías, capítulo 7. Verso de número 14 diz: portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ainda capítulo 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é filho de Deus por geração? É Jesus. E nós temos o quê? Os filhos de Deus por adoção. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, nos diz: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem são os filhos de Deus? Por adoção é a igreja. O povo de Deus sou eu, é você. Nós somos os filhos de Deus. Então quem que Deus ouve? Deus ouve os filhos de Deus por criação. Deus ouve os filhos de Deus por formação. Deus ouve os filhos de Deus por eleição. Deus ouve o filho de Deus por geração. E Deus ouve o filho de Deus por adoção. Diante disso, então, vamos lá. 3 verdades aqui se destacam. A primeira delas é: eles ama. Deus ouve. Deus ouve. Deixa eu dizer algo para você hoje que está aí me acompanhando. Deus ouve. Deus ouve. Não, vou dizer de novo para você entender. Deus ouve. Deus está te ouvindo. Você pode achar que não está, mas Ele está. Ainda diz o profeta que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não possa estender. Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve. Deus, Ele não é um ídolo que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Não, nosso Deus, Ele ouve. Nosso Deus, Ele ouve. Pode ser que o seu marido não te ouça, sua esposa não te ouça, seu filho não te ouça, seu chefe não te ouça, as pessoas lá na sua igreja não te ouçam, a sua vizinhança não te ouça, um parente não te ouve, mas Deus te ouve. Deus te ouve. Bendito é o nome do Senhor. Isso deveria causar alegria no meu e no seu coração, porque Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele nos ouve. Diz o texto lá em Êxodo 3, verso 7, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus, Ele ouve. Deus, Ele conhece a necessidade do seu povo. Talvez seja difícil para nós sermos ouvidos por um empresário importante, pelo vereador, pelo prefeito. Sermos ouvidos por um médico importante, por alguém lá na faculdade importante, o reitor da universidade, um deputado federal, estadual, um senador, o presidente da república, alguém lá nas Nações Unidas. Mas existe aquele que está sentado no trono. Ele nos ouve. Ele está aqui, ó. Ele está inclinado para nós, ouvindo aquilo que nós precisamos. Deixa eu ler um texto para vocês. Malaquias, eu amo esse texto. Olha só, Malaquias 3,16. Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro. Ou seja, crente conversando com crente. Crente dividindo a sua carga uns com os outros.
Crente compartilhando as suas dores, as suas queixas, as suas angústias uns com os outros. Olha só o que Deus faz. E o Senhor, veja bem, não é contexto de oração. O texto não está dizendo que essas pessoas aqui, os que temem ao Senhor, estão orando. Ele está dizendo que cada um fala com o quê? O seu companheiro. Cada um tem o quê? Uma comunhão uns com os outros. Você tem um amigo que você conversa com ele? Que você manda um WhatsApp para ele e fala assim, olha, eu tô passando por isso, por aquilo outro. Ou você recebe alguém na sua casa que você conversa, que você troca ideia. Você tem gente assim lá? Olha só o que acontece quando você está fazendo isso aí. E o Senhor atenta. Sabe o que é isso? Ele para. Ele para. E ele ouve. Ele para e ele ouve. Aí tem mais. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Sabe o que é isso? Não basta ele parar, ele ouve e ele toma notas daquilo que você necessita. Porque o contexto aqui, sabe o que é o contexto? É o contexto lá do livro de Esther. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu havia feito um bem para o rei da época, Artaxerxes. Livrou o rei de uma conspiração que pretendiam tirar a sua vida. E anotaram o feito de Mardoqueu. Anotaram, deixaram lá escrito nos livros das crônicas do rei Artaxerxes. Certo dia, Artaxerxes perdeu o sono. Manda trazer as atas, manda trazer as crônicas, manda trazer os livros. Leiam pra mim, leram o quê? Leram que Mardoqueu lhe fez um bem. Leu-se que Mardoqueu lhe fez algo bom. Sabe o que aconteceu? Ele mandou chamar Amã, que queria destruir Mardoqueu. Falou assim, o que eu posso fazer para honrar alguém? Alguém que honrou o rei, alguém que fez de benefício para o rei. Amã achando que era com ele. Falou assim, não. O senhor tem que andar com ele na cidade, colocar a melhor roupa nele, o anel do rei nele, tem que colocar vestes reais, tem que andar por ele na cidade e dizer, Mardoqueu é o cara, Mardoqueu é o cara, Mardoqueu é o cara. Falou assim, boa ideia, Amã, você vai fazer isso. Você vai fazer isso com Amã, porque Amã fez um bem pra mim. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É Deus usando esse contexto. Você teme a Deus, você serve a Deus, você honra a Deus. E Deus está o quê? Ele está ouvindo. Ele tá tomando notas. E chega o dia de Deus nos honrar. Chega o dia de Deus virar a página. Chega o dia de Deus realizar milagre na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus ouve. Deus ouve. Nós temos que entender isso aqui. E deixa eu ensinar algumas coisas aqui para você. Ore com vontade. Ore com vontade. Ore sem vontade. Ore sem vontade. Ore até conseguir vontade. Ore até conseguir vontade. Orar com vontade é muito bom. É muito bom. Sentir aquela vontade de orar é coisa maravilhosa. Mas eu tenho que orar também quando eu não tiver vontade. Ore sem vontade. E ore até você conseguir vontade para orar. Só não pode parar de orar. O crente tem que orar porque ele sabe que Deus ouve. Se você sabe que tem alguém do outro lado da linha, você não pode deixar de ter comunhão com Deus. Você tem que bombardear o céu com as suas palavras. Em tudo sejam conhecidas as suas petições com súplicas, com louvor, com ação de graça. Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Outra coisa, ore, não até Deus te ouvir. Ore até você ouvir a voz de Deus. Não apenas se contente em orar para que Deus te ouça. Se contente em orar para que você ouça a voz de Deus. Não ore até Deus te ouvir, ore até Deus falar com você. É por isso que nós oramos. Porque Deus, Ele quer nos ouvir, mas Ele também quer falar conosco. Então não pare de orar enquanto Ele não falar com você. Isso é importante. Tem gente que só quer falar. Não.
é um diálogo, é uma conversa. Você fala e Deus responde. Deus, ele quer falar também conosco. Deus, ele quer se comunicar comigo, ele quer se comunicar com você. Por quê? Porque esse é o caminho. A oração é o quê? É um diálogo, não é um monólogo. Não é uma sessão de terapia. Você não vai sentar no divã e apenas vai ficar falando, não. Tem alguém lá do outro lado que tem palavra pra você, que tem direção pra você, que tem algo pra você. John Manning, autor de o livro O Peregrino, o livro mais vendido e lido depois da Bíblia, ele diz as seguintes palavras: é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras sem coração. Vou repetir. É melhor orar de coração, sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Se for para orar, ore com o coração. Derrame-se diante da presença de Deus. Abra o seu coração. Ana não tinha mais palavras, mas ela tinha coração. Tem gente que tem palavras, mas não tem coração. Jesus ainda repreendeu os israelitas, os judeus. Vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Há uma palavra ainda no Antigo Testamento que diz: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Se é para chegar diante da presença de Deus, chega com o coração. Se você chegar com o coração, você vai entrar direto na sala do trono do céu. Por quê? Porque um coração contrito, diz a palavra de Deus, e quebrantado, o Senhor não desprezará. Ore com o coração. Ore com o coração. Robert Long diz que a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Você não ora para fazer força no céu, você ora para que a vontade de Deus do céu faça-se na terra. Seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Eu não sei como orar, você não sabe como orar. É por isso que o Espírito intercede por nós por causa das nossas fraquezas, porque não sabemos falar como convém. E nós queremos que seja feita a tua vontade, nós queremos clamar: venha a nós o teu reino. A vontade de Deus tem que prevalecer na terra, e não a vontade da terra tem que prevalecer no céu. Quem tem que determinar a agenda da terra é o céu, e não a terra determinar a agenda no céu. Seja feita a tua vontade. Tem mais, o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Tem gente que acha que o poder está em quem ora, não está não. Não é a oração da irmã Maria, do irmão João, ou do irmão Pedro, do irmão Zezinho, ou que é mais forte ou menos. Não, a oração forte é porque ela é feita no nome de Jesus, ela é feita com fé, oração da fé, e é porque quem responde a nossa oração não é homens. Quem responde a nossa oração é Deus. É Deus que é o Todo-Poderoso, é Deus que é o Onipotente Deus. O poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Qual é a oração que Deus ouve? Número 1, a oração perseverante. Romanos 12. Sede pacientes da tribulação. Aliás, alegrai-vos na esperança, sede pacientes da tribulação e perseverai na oração. Orar sem cessar. Jesus, em Lucas capítulo 18, verso de número 1 a 8, conta a parábola da viúva e o juiz iníquo. E lá no começo da parábola ele diz o que? Para que os seus discípulos pudessem o que? Perseverar na oração. A oração que Deus ouve é a oração perseverante. Tem coisas que você vai orar 1 ano e não vai ter resposta. Vai orar 2 anos, não vai ter resposta. Deus não está te ouvindo? Deus, ele está te ouvindo. Ele está o quê? Querendo saber se você tem fé para perseverar. Deus quer saber se você tem fé suficiente para se manter o quê? Na posição e saber que ele é fiel para fazer aquilo que diz que ele pode fazer. Ah, mas eu já não estou aguentando mais. Aguenta sim. Ora mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E não para. E não desiste. Porque Deus está te ouvindo e na hora certa ele vai responder aquilo que você está clamando.
Qual é a oração que Deus ouve? É a oração com lágrimas, quebrantamento. Deixa eu ler aqui para vocês. Salmo de número 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 34, verso de número 18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Meu amigo, quer chamar a atenção de lágrimas nos olhos. É lágrimas nos olhos. É boca no pó. É quebrantamento. É humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor. É entender que não é sobre você, não é sobre a sua casa, a sua família, é sobre Ele. Ele é a causa de tudo. Às vezes nós nos humilhamos diante dos homens. Às vezes nós baixamos a guarda diante de pessoas porque nós as consideramos melhor ou acima de nós. Mas nós não nos curvamos e não nos quebrantamos diante de Deus. E Deus está vendo isso. E Deus está observando isso. Muitas vezes temos mais temor diante dos homens do que diante daquele que é o Todo-Poderoso. E Deus está sondando o meu coração e Deus está sondando o seu coração. Qual é a oração que Deus ouve? É a oração com humildade. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que em seu tempo ele vos exalte. É a oração com humildade, é a oração do publicano. Eu não sou digno de nada, nem de olhar para os céus. É como João Batista, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. É humildade, humildade, humildade. Nós precisamos ter humildade na hora de orar. Tem gente arrogante, tem gente dizendo eu determino. Você determina nada, meu amigo. Você não determina nada. Quem determina é Deus, é Ele que é o soberano. Você se humilha, você pede, você suplica, você roga. Você rasga suas vestes, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Bendito é o nome do Senhor. Nós nos humilhamos diante de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O próprio Cristo não quis ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, se vestiu dessa capa humana. E Deus o exaltou soberanamente. Humildade, humildade, humildade. Segundo Eliada, Deus vê. Êxodo 3,7, disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Provérbios 15, verso 3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Meu amigo, Deus não apenas ouve, Deus também vê. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Diz, se você quer orar, ore, não faça igual os fariseus fazem. Não faz como os religiosos fazem. Antes, entra na tua casa, fecha a porta. E o Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Deus vê. Lá era o lugar secreto, era uma despensa. Nas casas daqueles dias não tinha janela. Só havia uma porta de acesso. Era um grande cômodo e um cômodo talvez menor para uma despensa. Jesus estava falando para orar dentro da despensa, não era nem do cômodo maior, era do cômodo menor. Mais escondido ainda. Era um cômodo que tinha acesso livre, não tinha porta, não tinha janela, porque só tinha uma porta na casa. Quer dizer, a pessoa ficava escondida. Mas Deus estava lá. Deus estava vendo alguém. E é assim que Deus faz. Quando você se esconde, quando você se coloca diante da presença dele, ele está te vendo, meu amigo. Basta você estar diante os olhos de Deus. Não importa se ninguém está te vendo, tem alguém te contemplando. Ainda diz lá, Hebreus 4, verso 13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Apocalipse 1,14 diz que os olhos dele são como chama que é de fogo.
Ainda Salmo 139, versos 7 a 10 diz: para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem para onde nós corremos diante o olhar de Deus. Jesus viu a Pedro. Jesus viu a Natanael. Jesus viu a Zaqueu em cima daquela árvore. Jesus está vendo você. Talvez você esteja diante dos olhos daquele que você gostaria. Mas tem alguém que está de olho em você, que está sondando em você, que está tratando da sua causa. Sabe exatamente aquilo que você precisa. Deus está te vendo. Eliada, Deus está te vendo. Terceiro, Elifelete, Deus livra. Elifelete, Deus livra. Êxodo 3, verso 8, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Deus não apenas ouve, Deus não apenas vê, Deus também age. Deus também age. Deus não está apenas ouvindo a sua causa. Deus não está apenas vendo a sua situação. Não, Ele está tomando providência na sua necessidade. Diz ainda Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus decretos. Lá a palavra é sinergismo. É um empreendimento cooperativo, são várias coisas conectadas, cooperando, trabalhando em equipe para que os propósitos de Deus se realizem na minha vida e na sua vida. Antes de você chegar lá, Ele já estava lá. Antes de você pensar em ligar para alguém, de você entregar o currículo ali, de você fazer contato com A, com B, com C, Deus já estava trabalhando por você. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não apenas ouve, Ele não apenas vê, mas Ele toma providências, Ele tem poder para fazer. Ele não é alguém que apenas tem, ele é um psicólogo, ou ele é um terapeuta bom. Não. Ele é o Rei dos Seis, Ele é o Senhor do Senhor. Não tem nada, não tem coisa alguma que está fora do seu controle. Ainda Ele disse para Moisés, lá em Números: existe alguma coisa impossível para mim? Não tem nada impossível para Deus, porque Deus está no controle de tudo. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Pode ser que pareceu que fugiu do seu controle, pareceu que fugiu da sua estratégia, você fez planos, deu errado, mas nos planos de Deus nada sai do controle. Nada sai do controle, Ele sempre tem uma porta de escape, Ele sempre tem uma saída. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está trabalhando na minha vida, na sua causa. Ele está intervindo onde você não pode intervir. Aquilo que é para mim fazer e você fazer, Ele não vai mover uma palha, mas naquilo que somente Ele pode fazer, pode ficar tranquilo. Ele está conduzindo a minha vida, a sua vida para o centro da sua vontade. Deixa eu ler 2 textos com você. Em Deuteronômio. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu não vou lembrar aqui o texto. Está em outra Bíblia. Mas diz lá o texto. Depois eu vou colocar a referência aqui para vocês. Que havia chegado o tempo do povo estar no deserto. Havia dado tempo. Tinha chegado o tempo do deserto. Tinha acabado e Deus estava pronto a abençoar, a dar a herança para o seu povo. Assim, sabe por quê? Porque é Deus que dirige a vida do seu povo. Ele sabe a hora de dizer chega nessa situação que você está vivendo aí. Ele sabe a hora de dar um basta nisso daí. Porque quem está conduzindo a sua vida é Ele, não é você. Não é a economia do país, não é presidente, não é partido A, B, C. Não é Deus, Ele é Deus, soberano do universo. Ele está no controle da minha vida e da sua vida. A maior prova disso é que Ele enviou Jesus. A maior prova disso é que Ele enviou Jesus. Ele viu, Ele ouviu.
ele desceu para livrar. Ele enviou Jesus. Ele mesmo olhou para o problema, ele mesmo olhou para a dificuldade, ele mesmo olhou para a realidade do ser humano pecador que precisava de salvação. Ele disse: eu vou descer e eu vou morrer por esse povo, eu vou dar salvação para eles, eu vou escrever o nome deles no livro da vida, eu vou dar resgate para a humanidade. Por quê? Porque Deus, ele está no controle de tudo. Prova isso é que ele entregou Jesus. Ele entregou Jesus para a minha salvação e para a sua salvação, para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. E é isso que eu quero oferecer para você nessa oportunidade. Entregue-se a Jesus, porque Jesus é a solução que você está procurando. A solução, talvez você pense, não, é uma porta de emprego, é uma namorada. Tá chegando aí dia dos namorados, você acha que a solução para mim é arrumar uma namorada, um namorado, é um casamento. Não, a solução pra mim é uma casa própria, a solução pra mim é um emprego melhor, não, a solução pra você é Jesus. Jesus é a solução pra você. E o demais, ele acrescenta, o demais ele provê. Se você não tem Cristo, você tem um grande problema, mas se você tem Cristo, tudo deixa de ser um problema. Porque Cristo torna-se o mais importante da sua existência. Nada mais rouba a sua paz, nada. Não, Cristo é a paz, ele é o príncipe da paz. Deus abençoe vocês. Que essa palavra, que é uma palavra profética para mim e para você, venha a ser real. Venha a ser real na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.